Com a Obrigado, palavra. Jorge. Professor Rezende, muito obrigado. É muito orgulho que eu participo aqui dessas sessões, e não só como ouvinte, né, mas agora participando como apresentador. E eu trouxe esse assunto aqui de considerações especiais na ressuscitação cardiopulmonar na grávida, porque, na verdade, por incrível que pareça, quando acontece uma parada cardiorrespiratória numa maternidade, realmente as pessoas não sabem para onde correr, para onde elas vão, né? Na verdade, se você, quando acontece em um local na qual estão acostumados a ter o dia a dia, como no CTI, como numa emergência, já não é uma coisa simples, porque quando tem um feto, quando tem o binômio mãe e bebê, já acaba acarretando um certo medo nas pessoas em relação ao que fazer, e ainda tem aquela ideia de priorizar ainda o bebê em relação à mãe, mas a gente sabe que é sempre a prioridade materna, ela vem na frente do que a prioridade do bebê. Eu acho que se perguntar aqui, não sei quantos já tiveram essa experiência, que é uma experiência realmente muito desafiadora. Eu acho que em 30 anos, 30 e pouquinhos anos de obstetrícia, duas vezes eu passei por essa situação, uma há pouco tempo atrás, até na UERJ, né? Eu não participei diretamente da reanimação, mas participei da cesárea perimorte, né? Mas é uma situação muito, realmente, você vê as pessoas que estão ali em volta acostumados com paradas, a paciente estava no CTI, né? Estão acostumados com tudo isso, porém, quando tem um feto ali, você vê até a equipe multidisciplinar se emocionando, vendo uma situação realmente muito delicada, né? Então, a definição de parada cardiorrespiratória seria a cessação da atividade mecânica do coração e confirmada pela ausência de sinais circulatórios. Isso parece uma coisa assim um pouco óbvia, mas se você pensar muito bem, não está com a cessação da atividade mecânica e elétrica, né? Porque para o coração ele pode parar estando em movimento, digamos assim, né? Porque você pode ter como uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, que você tem atividade elétrica, porém quando nós falamos em parada cardiorrespiratória, o coração é totalmente incapaz de jogar aquele sangue para frente, para a circulação. Então, acaba não chegando nos órgãos nobres, né? É um evento raro, porém com alta mortalidade materna e fetal, e requer intervenção rápida e coordenada. Esse famoso evento que é raro, mas acontece com frequência, porque nós, na verdade, fatalmente, quem trabalha muito com obstetrícia, independente se você está dando plantão, independente se você trabalha em enfermaria, um ambulatório, provavelmente, claro que quem dá plantão vai ter uma chance muito maior de se deparar com uma situação dessa. E quando acontece, a gente acha que nunca vai acontecer, realmente você não sabe por onde começar. E para você ter um resultado positivo na ressuscitação cardiorrespiratória, a intervenção ela tem que ser rápida e coordenada. Ou seja, quem está ali tem que saber o que está fazendo e tem que identificar o mais precoce possível que essa paciente está com uma parada cardiorrespiratória. E para tudo isso, né, quando você fala da parada cardiorrespiratória na gestante, nós temos que saber que ela tem peculiaridades em relação à parada cardiorrespiratória no homem, na mulher, que é uma mulher não grávida, porque aquelas aulas que nós temos geralmente é no início, quando qualquer curso de obstetrícia, que são as alterações do organismo materno, que parece ser uma aulinha meio chata, mas era uma aula super importante e interessante, porque por aí nós conseguimos ver
qual a diferenciação, por que, que a grávida costuma evoluir pior na ressuscitação do que a não grávida, a mulher não grávida. Tá? Isso é devido às alterações fisiológicas da gestante e adaptações no protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, que são fundamentais para otimizar o resultado. Se a gente for pegar por estatística, mais ou menos é muito variável a estatística mundial, mas geralmente em termos de ressuscitação cardiopulmonar após uma parada, gira em torno, fica entre 59% a 69%. Tem uns que jogam muito mais lá para baixo, quer dizer, tudo é muito dependente da causa que veio acarretar aquela parada cardiorrespiratória. Então, o que vai dizer para a gente se teremos sucesso, se realmente essa paciente vai ter uma ressuscitação cardiopulmonar, é basicamente essa tríade, tá? O reconhecimento oportuno, ou seja, você vê que a paciente está ou em situação de extremos, né, ou se está com uma parada cardiorrespiratória. E para isso, você tem que fazer o reconhecimento. É, os melhores resultados quando você está na beira-leito ali, quando você faz o reconhecimento na hora que você está dando assistência para o paciente e dentro do ambiente hospitalar, isso é lógico, né? Mas esse reconhecimento ele é fundamental para o resultado final, tanto materno quanto fetal. Agora, não adianta você reconhecer e não saber o que fazer. Então, você tem que ter uma ressuscitação cardiopulmonar eficaz e uma das principais responsáveis pelo sucesso na sua ressuscitação cardiopulmonar vai ser qual é a causa que levou a essa parada cardiorrespiratória. Porque dependendo da causa, né, você vai ter melhor ou pior prognóstico. Todo profissional que atende emergência ou gestantes deve estar preparado para a parada cardiorrespiratória na gestante. Isso daí é algo que deveria ser bem óbvio, né, em todos os obstetras que trabalham na rede, que dão plantão em maternidade de grande movimento, ou seja, ter um treinamento para essas paradas cardiorrespiratórias, não ficar naquela dependência do anestesista, achar que o anestesista está ali, então, não, porque é uma equipe multidisciplinar que vai agir. Você tem que ter uma equipe mais ou menos treinada, o que é muito difícil, isso acontece muito nas grandes emergências, porém, nas maternidades, nós marcamos, por exemplo, um treinamento para parada cardiorrespiratória na gestante. Você vai ver que vai comparecer, se comparecer 5% do corpo clínico, já é um quantitativo muito assim, otimista da minha parte, né? Mas é obrigação de todo obstetra saber como lidar com essa situação. E essa necessidade de treinamento, por mais que a gente vai esbarrar naquela dificuldade que temos de mobilizar toda a equipe e os profissionais que trabalham nas maternidades, né? As peculiaridades na reanimação materna é que não temos na literatura médica grandes estudos duplos cegos randomizados que nos mostram a certeza e importância para a mãe da cesárea perimorte. Então, nós seguimos com as opiniões dos especialistas, relatos de casos, estudos experimentais e observacionais. Realmente não tem. Quando fui fazer essa aula, dei uma olhada para ver estudos duplos cegos, randomizados, aqueles estudos mais que realmente a Cochrane colocava como, até mesmo para traçar as condutas que devemos fazer durante essa situação. Porém, todos são, na verdade, unânimes em dizer que esses estudos, na verdade, são mais relatos de caso, opiniões de especialistas, porém, e estudos observacionais. Porém, de uma certa maneira, eles chegam a conclusões que, na verdade, dá para você saber
um norte, saber como você vai seguir para tentar ter mais sucesso nessa ressuscitação, né? E as alterações fisiológicas maternas deixam o quadro mais difícil, como eu já tinha falado para vocês. Nós vamos ver essas alterações mais adiante, mas tudo dificulta mais. Uma vez que a paciente ela é ressuscitada, parece que ela tem uma recuperação melhor do que as mulheres que não grávidas. Mas talvez seja também pela idade da paciente, geralmente a gravidez se dá numa idade mais jovem do que as outras mulheres. Quer dizer, pode ter vários vieses aí nessa situação. E há uma mobilização independente do ambiente maior, pois tem uma mãe e um bebê. Isso é verdade e eu pude presenciar nessa última parada cardiorrespiratória que eu assisti, uma das duas, né, que eu tive presente. Eu estava no hospital universitário na verdade, ela estava na unidade coronariana, uma paciente que tinha feito uma cirurgia cardíaca por estenose mitral e complicou a cirurgia. Quando eu fui chamado, quando eu cheguei lá, tinha, eu acho que o hospital universitário todo em volta da paciente, mas abriram um caminho assim e quando eu fiz a cesárea perimorte, você olhava para as pessoas que estão acostumadas com isso, né? As enfermeiras, pessoas chorando, vendo uma situação muito crítica. Então, não adianta. Quando tem uma mãe e quando tem um bebê, sempre será diferente de uma parada por exemplo, na emergência, de que eles estão mais acostumados com o idoso ou com um adulto, que realmente é marcante porque você tem um binômio ali e são duas vidas que realmente você tenta trazer de volta para o nosso mundo, né? E tempo é vida. E treinar a equipe muda o rumo da história. E eu acho essa frase muito interessante porque tudo na ressuscitação vai depender do tempo e do treinamento da equipe, né? É isso que vai definir para nós se vai ter sucesso ou não essa ressuscitação. As causas obstétricas para parada cardiorrespiratória, elas são, como nós podemos ver aqui, as principais causas de óbito, né? Óbito materno, né? Como hemorragia, choque séptico, eclâmpsia, síndrome HELP. A intoxicação por magnésio, por mais que saibamos que é muito difícil ter uma intoxicação com o uso do sulfato de magnésio na dose preconizada, mas pode acontecer de ter um gotejamento atípico ou não colocar a dose que realmente deveria ser, ou a paciente ter uma insuficiência renal, ter uma nefropatia que faz com que essa paciente possa vir a se intoxicar pelo magnésio. A pré-eclâmpsia aqui é mais em relação às outras complicações que você pode ter também, em relação, claro, tem a eclâmpsia com síndrome HELP, mas você pode ter até mesmo um CIVD decorrente, uma ruptura hepática, quer dizer, pré-eclâmpsia de uma maneira geral, né? A miocardiopatia periparto, né, que é uma causa obstétrica importante para a parada cardiorrespiratória, e embolia por líquido amniótico. Quando a gente fala de causas obstétricas, são todas as causas que são condicionadas, na verdade, a patologias relacionadas à gravidez. Se vocês olharem aqui, tudo que está escrito aí é relacionado com a gravidez. A hemorragia que eu estou falando aqui é hemorragia pós-parto, não estou falando da hemorragia que a mulher sofreu é, um PAF, na verdade, ou teve alguma lesão que acarretou um choque hemorrágico. Estou falando aqui da hemorragia pós-parto, né? Então, são as causas obstétricas diretas de quando vai a óbito, né? E é considerar também causas obstétricas para a parada cardiorrespiratória. E as causas não obstétricas, na verdade, a gente pega aquelas causas que não estão diretamente ligadas com alguma patologia obstétrica, como complicações anestésicas, a própria sepse, né? Dependendo muito também do foco da sepse, tá? Se você tem uma sepse por uma coriomeningite, ela vai entrar como causa obstétrica, mas uma sepse por exemplo, um outro órgão, por uma pielonefrite,
E aí a gente tem que saber o seguinte: por mais que a gravidez facilite essa pielonefrite, se a gravidez ela dá uma condição maior para você ter uma infecção, como por exemplo uma infecção pulmonar, uma pielonefrite, isso vai acarretar a sepse e o óbito da paciente, não é considerado uma causa obstétrica direta. Na verdade, é uma causa obstétrica indireta de morte, e aqui eu estou colocando ela como causa não obstétrica da parada, né? O TVP e o TEP, na verdade, como eu dei como exemplo, também são facilitados pela gestação, porém não são doenças diretamente ligadas à parte obstétrica. Hemorragia não uterina, infarto e AVC, intoxicação por drogas, CIVD e trauma. Quando a gente vai falar sobre a ressuscitação, tem que passar um pouquinho pela peculiaridades que tem na gestação na alteração do organismo materno. A fisiologia da gravidez ela afeta a reanimação cardiovascular. Por quê? Na verdade, você tem um aumento da volemia, um aumento dos eritrócitos, tudo isso, tudo que a grande maioria dessas alterações que nós temos durante a gestação é visando o quê? Que chegue uma oferta maior de oxigênio e nutrientes para o feto, né? Que dê condições maiores para essa mulher, para essa mãe e para esse bebê em relação a uma nova situação. Então, tudo para facilitar com que você tenha um fluxo maior para o feto, isso vale tanto para a parte cardiovascular quanto para a parte respiratória, você tem essas alterações. Esse aumento da volemia é pelo aumento da reabsorção no túbulo distal renal de sódio, e você tem as alterações cardíacas, que é o aumento do débito cardíaco, né? Porque você tem um volume maior, associado com uma. Apesar de você ter uma diminuição da resistência vascular periférica, esse aumento da volemia, que chega mais ou menos a 50% da volemia da paciente, ela, na verdade, ela acaba acarretando o aumento do débito cardíaco, né? Tanto o débito quanto o volume sanguíneo, como consequência da retenção de sódio e potássio. Você tem um aumento do trabalho cardíaco mediante esse aumento do débito cardíaco. Com isso, você vai ter um consumo maior de oxigênio. Daí que vocês já estão vendo que por que também tem uma dificuldade maior de você ter um sucesso na reanimação das pacientes grávidas, né? Você tem uma redução da resistência vascular periférica, redução essa que se faz necessário para chegar um fluxo, um aporte sanguíneo melhor para a placenta e para o feto, a fim de ofertar mais nutrientes e oxigênio. Você tem uma redução da pressão sanguínea e o aumento da frequência cardíaca basal. Em relação às alterações respiratórias, você tem o próprio útero gravídico, fazendo uma compressão no diafragma. E a partir do momento que o útero gravídico faz essa compressão no diafragma, ele acaba por ter uma, digamos, uma expansibilidade pulmonar mais prejudicada, né? Então, você tem uma hiperventilação pela gestante. Essa hiperventilação pode ser por ação também da progesterona, além dessa limitação de expansibilidade do pulmão. Você vai ter um aumento das trocas gasosas nos alvéolos, característico da gestação, isso visando com que chegue mais oxigênio para o feto, o aumento do ar corrente, o aumento da superfície de trocas e o gás carbônico ele é mais difusível nos alvéolos, né? Então, com isso, você pode ter uma retenção maior de gás carbônico, mas você vê o quê? Uma diminuição da pressão de CO2, porque o gás carbônico ele é mais difusível do que o próprio oxigênio. Então, de uma certa maneira, nós vimos agora que as alterações cardíacas e pulmonares elas tendem a ter uma alteração com aumento de volemia, aumento de oferta de sangue para a gestão do binômio mãe e feto, assim como da parte cardíaca e assim como da parte pulmonar, do aumento da oferta de oxigênio.
Você tem, na verdade, uma alcalose respiratória compensada, né? Você, por mais que tenha essa alcalose respiratória pela hiperventilação que a mãe faz, pelo menos dessas trocas gasosas, você tem uma compensação porque você tem uma excreção maior de bicarbonato, né? O bicarbonato reduz para compensar. O pH da gestante ela fica normal. Parâmetros respiratórios, nós temos, apesar de você ter essa hiperventilação, você não tem uma alteração das impulsões respiratórias por minuto da grávida. Você tem diminuição do volume da reserva respiratória. Isso é muito importante. Na verdade, quando você tem uma quantidade de oxigênio menor ali a nível pulmonar de reserva, isso vai trazer consequências para o retorno dessa paciente na ressuscitação cardiopulmonar. Você tem uma redução do volume residual de oxigênio e logo a capacidade residual funcional diminui, né? Isso vem a prejudicar o retorno dessa paciente quando fazemos as manobras. E, por incrível que pareça, às vezes alterações do organismo que a gente acha que pode não trazer muitas consequências acabam sendo talvez fundamentais para a ressuscitação cardiopulmonar. Então, a hiperemia e edema da mucosa do sistema respiratório superior, você vai ter maior chance de congestão nasal, epistaxe, alteração da voz e dispneia. Tudo isso aqui, com essas alterações que nós estamos vendo, e esse hiperemia e edema, logicamente, é uma dificuldade maior para a intubação orotraqueal. Se nós, que não temos uma experiência grande na intubação, já teríamos dificuldade, com essas situações se torna maior ainda. E quando partindo agora para a reanimação materna de profissionais envolvidos, nós temos que ter um acionamento da equipe multidisciplinar. Por quê? Na verdade, quanto maior a quantidade de profissionais que estão implicados nessa ressuscitação, maior chance de ter sucesso. Um grande exemplo disso é o compressor, porque quem vai fazer a compressão, como está nessa figura aí, que você faz com a mão espalmada, mais ou menos 2 centímetros do apêndice xifoide, o compressor, o ideal é que você troque a cada 2 minutos, que a pessoa cansa, né? Na verdade, essa compressão aí você tem que fazer de uma forma eficaz, você tem que fazer de uma forma que mais ou menos 5 centímetros, né? Que você faz rebaixando ali o apêndice xifoide, essa massagem, né? E você tem que fazer em média 100 a 120 compressões por minuto para ter sucesso nessa compressão. Esse é um dos motivos que você tem que ter várias pessoas ali para ajudar nessa compressão de maneira correta, com o braço esticado e fazendo uma força no tronco, né? Você tem um acionamento, deveria ter um acionamento da equipe de resposta rápida, né? Grandes emergências trabalham muito com isso. Maternidades é muito difícil a gente ter essas equipes de resposta rápida, pela troca de plantonistas e tudo mais, de vários plantões diferenciados, né? E tem que ter um profissional no comando. Esse profissional no comando, na verdade, ele não participa da reanimação, mas ele vai falando. Ele fica com o relógio, ele mesmo pode estar marcando o tempo para ver, falando troca do compressor ou hora da desfibrilação da paciente, hora de fazer adrenalina, ou seja, uma pessoa que comanda, né, toda essa parada cardiorrespiratória. Ele é o administrador da parada, e não precisa ser um médico. De repente, um enfermeiro pode ter mais experiência do que o médico como administrador de uma parada, né? As vias aéreas são de extrema importância. Então, só aqui nós já vimos que a importância de 3 pessoas, no mínimo, sem contar se você for colocar quantos compressores que vão ter, quantas pessoas vão fazer a compressão, vão se revezar, então não tem uma conta muito fechada, né? Então alguém vai ter que ficar nas vias aéreas, geralmente quando nós temos anestesista é ele que fica nas vias aéreas, né? Quando nós temos, não, espero que a gente sempre tenha, né? E uma coisa interessante, e até aqui é tudo igual em relação a grávida e não grávida, e aqui começa a ficar um pouco diferente. Para paciente grávida, você vai ter que ter uma pessoa para desviar o útero
ou seja, o útero para a esquerda, para você ter uma descompressão da aorta e da veia cava inferior. E com isso, você melhorar a pré-carga cardíaca, melhorar o retorno de sangue ao coração, melhora também a parte de irrigação cardíaca e cerebral, além de melhorar o débito cardíaco. Então, esse desvio do útero, ele é fundamental. E, além disso, o acesso venoso. Tudo que eu estou falando aqui, gente, acontece mais ou menos de maneira simultânea. Por isso que é importante o treinamento da equipe para saber que cada um tem sua função ali. E esse acesso venoso, às vezes, pode ser difícil de você ter um acesso venoso que, ainda mais essa paciente como paciente chocada, né? Às vezes tem dificuldade para pegar o acesso venoso. Por isso que eu acho que todo carrinho de parada deveria ter aquele acesso que você faz com aquela agulha que você pega o osso, né? Que você faz a transfusão de derivados através da medula óssea. Você vai geralmente ou no úmero ou na tíbia e faz essa transfusão de líquidos e derivados, né? Através do osso, através da irrigação da própria medula óssea mesmo, né, da paciente. Só que, geralmente, o que acontece é que, geralmente, essas agulhas, né, é porque eu não trouxe a foto aqui para mostrar para vocês. Tem alguns hospitais que têm dentro do carrinho de parada, mas eu acho que todos deveriam ter devido a essa dificuldade que pode ter de ter um acesso venoso imediato ali. Então, de uma certa maneira, se a paciente já tiver com acesso venoso, maravilha, mas nem sempre é assim, né? Então, só que é caro, né? Eu estava olhando o preço mais ou menos de 1.500 a 2.000, mas eu acho que deveria ser obrigatório isso dentro do carrinho de parada, né? O desfibrilador, isso aí nem se discute, a importância hoje se discute ter desfibrilador em qualquer local que você vá, academia, local de grande movimento, isso daí sempre tem que estar presente. Tem que ter a pessoa que vai fazer tanto o desvio do útero, quanto a pessoa que vai aplicar a desfibrilação, e vai ter a pessoa também que vai administrar as medicações. Essa pessoa que vai administrar as medicações pode ser a mesma pessoa na qual pegou acesso venoso, né? Ou acesso ósseo, né? Como eu falei para você, dependendo da situação. Tem que ter ali na cena os obstetras e pediatras. Então, aquela coisa: se a paciente está em um hospital geral ou numa maternidade, você vai ter obstetras e pediatras. Obstetras, porque vocês vão ver que a importância da cesárea perimorte, e o obstetra tem que agir rapidamente, assim como os pediatras têm que estar presentes ali no local também. E depois, além disso tudo, você tem que ter esse follow-up em unidade intensiva, porque se a paciente tem, se a equipe toda tem um sucesso nessa ressuscitação cardiopulmonar, ela vai ter que ser encaminhada depois para a unidade intensiva. Então, mais ou menos, só para vocês terem noção, uma vez que vocês estão no plantão, você vê uma paciente, você reconhece, você é chamado, e você tem que ter o reconhecimento da parada cardiorrespiratória. Na verdade, você chama pelo nome da paciente, coloca os dois dedos aqui, geralmente no pulso carotídeo ou no femoral, o melhor é fazer no carotídeo mesmo. Se você percebe que não tem pulso, você já chama por ajuda, né? Chama, mobiliza todo mundo, porque você vai precisar, que ninguém sozinho consegue fazer ou ter sucesso nessa ressuscitação cardiopulmonar. Iniciar a massagem cardíaca de imediato, né? Uma pessoa tem que desviar o útero para a esquerda. Isso, mais ou menos, com uma equipe treinada, já acontece simultaneamente. E uma coisa interessante que a gente vê muito, por exemplo, a paciente sofre uma parada, às vezes, na enfermaria. E às vezes a gente vê o profissional colocando ela na maca e levando até o centro cirúrgico. Não, não é a paciente que tem que ir para o centro cirúrgico. Somos nós, profissionais, que temos que ir para a paciente. Né? Porque você já perdeu, ou o tempo que você perdeu levando para o centro cirúrgico, né? O tempo que você poderia estar fazendo a massagem nessa paciente. Né?
E uma vez fazendo essa massagem, tem que ter alguém na cabeceira. Para quê? Para ver vias respiratórias, vias aéreas. E se você tiver dificuldade, uma cana de Guedel vai ser extremamente necessário. E ventilação com ambu, gente, isso daí você pode ter dificuldade para entubar, mas ventilar com ambu, todo mundo tem que saber, né? E ligado ao oxigênio 100%. Se você estiver perto de uma fonte, maravilha, né? E se você tiver já apto a fazer uma ventilação invasiva, que o faça, né? Assim você pode fazer também. Você pode abusar e depois só partir já para intubação, traqueia. Agora, uma vez que você não conseguir fazer a ventilação com ambu e não intubar paciente, o grande segredo que todo carrinho de parada deveria ter é a máscara laríngea. Isso aí é fantástico. Essa máscara laríngea, ela substitui muito bem a ventilação invasiva. Na verdade, depois tem uma foto que eu vou mostrar para vocês, que na verdade ela já segue o caminho mais ou menos ali da traqueia e, na verdade, ela fica em cima da glote, ela não chega a entrar, né, ali para dentro do brônquio, como é a intubação, né? Ela fica por cima da glote, porém, você tem ali um mecanismo que, de uma certa maneira, faz uma pressão para impedir com que vá para o sistema digestivo, né? Então, ela é mais destinada mesmo para o sistema respiratório pela própria curvatura que ela faz, né? E uma vez que você está fazendo tudo isso em paralelo, já tem que pensar por que essa mulher parou, né? Porque às vezes você, de repente, foi por conta do sulfato de magnésio, tem que fazer o gluconato de cálcio, né? O acesso venoso, como eu já falei, já conversei com vocês, em relação a pode ter essa dificuldade, por isso o acesso intraósseo seria fundamental. E quanto tempo que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso, por exemplo, está na admissão, o paciente parou, é lá que nós vamos fazer a massagem cardíaca, é lá que nós vamos chamar todo mundo, é ali mesmo que nós vamos começar a fazer, pegar o acesso venoso, fazer o desvio do útero para decúbito lateral esquerdo e aguardar 2 minutos em massagem, né? Caso a paciente não retorne, aí entra o desfibrilador. E o desfibrilador ele vai colocar e vai falar. Se você tem o DEC, na verdade, aquele desfibrilador que ele dá, ele fala para você se o ritmo é chocável ou não, que é aquele fácil de ser utilizado. Tem uma foto dele que vou mostrar depois. É só saber o local onde vocês vão colocar o desfibrilador, que é na região do tórax à direita e na região inframamilar, né? Jamais colocar em cima do mamilo da paciente, né? Em cima da mama da paciente. E essa região inframamilar pega mais ou menos a linha axilar anterior. E aí, uma vez que você você coloca, você vai ver se o ritmo é chocável ou não. Entre os ritmos chocáveis, nós temos a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Se olharem bem aqui nos traçados que estão aí, a fibrilação ventricular é praticamente uma bagunça danada. Você não sabe, você não vê o intervalo que é RST, você vê uma taquicardia, você vê o T, quer dizer, é totalmente desorganizado o traçado do eletro. E assim como a taquicardia ventricular, você vê a repetição, né, dos intervalos que é RST muito próximos uns ao outro. Então, isso é importante porque você, uma vez que não tem o desfibrilador automático, você vai ter que usar, você mesmo vai ter que ver o traçado ali no desfibrilador que a grande maioria das maternidades tem hoje em dia, né? Agora, se o ritmo for o ritmo de assistolia, como vocês estão vendo ali, nem adianta fazer o choque, porque não vai ter sucesso. Assim como a atividade elétrica sem pulso. Essa figura da atividade elétrica sem pulso não ficou muito boa, não, mas você é só imaginar o complexo QRST como um complexo. Você vê um elétron como se fosse um elétron normal e a paciente está parada e sem pulso. Então, não adianta nem você, nesses casos, não adianta nem você fazer desfibrilação, que você vai desfibrilar o quê? Porque a causa que, na verdade,
está fazendo com que esse coração não jogue para frente não é da atividade elétrica da paciente, já que o traçado está praticamente normal. Tá? E aí, você aguarda 2 minutos, caso não retorne, fazer choque com o desfibrilador, se ritmo chocável. E se ritmo não chocável, que é a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, o que nós fazemos? Adrenalina, 1 miligrama IV em bolos. Aqui mostrando como faz o desvio do útero, decúbito lateral esquerdo, você puxa o útero para a esquerda, as vias aéreas você retifica mais ou menos a traqueia, você coloca a cabeça da paciente retificando as vias aéreas, e aqui embaixo, conforme eu falei para vocês, como tem essa facilidade de ter esse desfibrilador automático, né? Que é o que tem na maioria dos locais, nos Estados Unidos tem muito em local de grandes aglomerações. E o local que você coloca é fácil de você ver, né? É na região torácica direita, tá? Às vezes o pelo, né, quando o sexo é masculino, atrapalha um pouco. No feminino não tem maiores problemas, tem que ter cuidado para não colocar em cima do mamilo da paciente, né? E tanto esse quanto o de baixo, que você coloca na região inframamária, onde está localizado ali, pegando um pouquinho a linha axilar anterior. E aí a sequência começou. Você começou a massagear a paciente. Uma vez que você está massageando a paciente, você está ventilando a paciente, você já, com 2 minutos, que geralmente é o tempo que quem está cronometrando fala, hora de desfibrilar, você vem com o desfibrilador, você vê que, na verdade, se o ritmo for não chocável, você vai administrar 1 miligrama de adrenalina. Agora, se o ritmo for chocável, você vai proceder o choque. Esse choque, geralmente, quando você não sabe quanto colocar, pode colocar no máximo do desfibrilador que ali mesmo vai dar certo, né? Mas, geralmente, quando é bifásico, é 200, né, joules, e quando é monofásico, 150. E uma vez que o ritmo é chocável, se no primeiro choque você não tem o retorno, você faz mais, volta a massagear a paciente, vai ventilando a paciente, e você, a partir do momento que passam 2 minutos, você faz um novo choque nessa paciente para ver se ela tem o retorno. E caso ela não retorne, você faz adrenalina, 1 miligrama, e volta a fazer a massagem nessa paciente. O ritmo da massagem, pessoal, é a cada 30 compressões que você faz ali no tórax da paciente, você faz duas, quando você está com ambu, você faz duas ambuzadas, digamos assim, né? Você faz o ambu, você aperta 2 vezes o ambu, e você tem que ter cuidado para não fazer uma manipulação do ambu de uma maneira muito rápida, senão não vai entrar ar nenhum. Você tem que apertar de maneira correta aquele ambu, tem uma certa resistência devido àquelas alterações do organismo materno, mas, de certa maneira, se você fizer correto, a cada 30, a pessoa para, você faz o ambu, né, 2 vezes, depois volta a fazer a compressão. Tá? Em média, 100 compressões por minuto, como eu já falei aqui. E no momento que você está mais ou menos em cerca de 4 minutos, ou seja, se já fez a primeira desfibrilação e se não voltou, você vai para a segunda, você já tem que pensar, se você não tem uma via aérea invasiva, já tem que pensar em entubar essa paciente. Né? Ou, no caso, a equipe de obstetrícia já tem que entrar em ação. Uma vez que a gente fala que é em 4 minutos, geralmente tem literatura que fala que é em 5, mas fica em mais ou menos em torno de 4, 5 minutos que você tem sucesso fazendo a cesariana perimorte, não quer dizer que você tem que esperar os 4 minutos. Claro que você espera um pouco, porque de repente a paciente em 2 minutos volta com as primeiras massagens ou a primeira desfibrilação, ela pode voltar. E aí, de repente, você não vai fazer a cesárea perimorte porque ela voltou. Mas se caso ela não volte, né, com a desfibrilação, você vai fazer essa cesárea perimorte nela, e você, na verdade, tem que estar a equipe presente ali, tá?
Voltando um pouco, se não retornou do segundo choque, após 2 minutos de massagem de novo, então sempre colocar na cabeça que a massagem é cada 2 minutos que você faz antes de pensar em fazer uma nova desfibrilação, se for chocável, tá? Quando não chocável, você coloca, porque pode ser que ele passe a ser chocável a partir do momento que você começa a fazer as manobras e quando você fez a adrenalina. Mas quando você vai para o terceiro choque, você, além da adrenalina, você faz também amiodarona, 300 miligramas, ou lidocaína. Tá? Isso daí no terceiro, se não retornou no segundo choque, após 2 minutos de massagem. Novo choque, ou seja, o terceiro choque. Tá? E realizar a cesariana perimorte sem parar. E isso que é difícil. Eu já fiz a cesariana perimorte, a maior dificuldade que eu tive foi fazer a incisão com a pessoa massageando, porque balança o corpo da pessoa todo e você tem que fazer a incisão, e a incisão tem que ser aquela que você tá mais, se acha mais apto a chegar mais rápido no útero. E é claro, eu fiz mediana, porque nem as pessoas, não, mas se você quiser fazer funny você acha seguro de fazer funny pode fazer, tá? Mas tem que lembrar que às vezes você pega uma paciente que tem cesárea de repetição que vai atrapalhar você, né? Então, o ideal é que seja mediana, mas nada impede você fazer também uma fanistia que eu falo, uma incisão inferior, que seja mais rápida. Tem que ser incisão mais rápida para você chegar no útero, né? E ao mesmo tempo não para de fazer as compressões para ressuscitação cardiopulmonar, para melhorar. E toda essa cesariana, tudo isso que vai ser feito, gente, tem que colocar para vocês. A partir de quando que eu faço? A partir de quando o útero está acima da cicatriz umbilical. Se o útero está acima da cicatriz umbilical, vocês têm que saber que já vai ter benefícios da cesariana perimorte para essa paciente. Independente do feto ser viável, não ser viável, se tiver 23 semanas, 24, aí depende de cada local dessa viabilidade do feto. Bem, o útero estando acima da cicatriz umbilical vai ter benefícios para essa mulher você fazer a cesariana. Por quê? A descompressão vai ser muito maior do que o deslocamento do útero, como é feito para lateral esquerda, né? Você vai ter uma descompressão muito grande desse útero e com isso você vai ter um aumento ali do retorno venoso, um aumento do débito cardíaco e uma maior circulação de sangue tanto para o cérebro quanto para o coração. Então, melhora toda a hemodinâmica materna, né? E após a gestação do feto, por incrível que pareça, o mesmo deve ser acolhido pelos pediatras e é feito ocitocina. Alguém vai lembrar da ocitocina nesse momento, mas tem que lembrar de fazer ocitocina e se a paciente voltar, né? A paciente voltar, ela pode começar a sangrar demais, né? E o antibiótico profilático também. Não sei se vão acabar lembrando disso, mas quando você pega qualquer protocolo de parada cardiorrespiratória na gestante, fala sobre a ocitocina e do antibiótico profilático. E a sutura do plano anatômico. O que eu vou suturar tudo? Geralmente você sutura o útero, você depois passa para a aponeurose e depois você fecha a pele, né? De uma certa maneira, né? Quanto mais rápido ali, melhor. E, de uma certa maneira, você, depois de todo, ter feito tudo. Na verdade, esse quadrinho aqui do lado é a sequência de tudo que eu estou falando, tá? Então, uma vez que essa paciente tendo retornado, se você teve sucesso na ressuscitação cardiopulmonar, ela vai precisar de CTI, vai precisar de cuidados intensivos especializados, são necessários após a recuperação da atividade cardíaca, né? E após também o tratamento da causa, ou até para o tratamento da causa, dependendo do que a paciente tem, de repente uma sepsis, alguma coisa assim, né? E a taxa de sobrevida dependerá do tempo, né, que você começou, como eu falei para vocês, aquela tríade, né, famosa do tempo, da qualidade da ressuscitação, dos profissionais envolvidos, da causa também da parada cardiorrespiratória, tudo isso vai fazer a diferença. E eu já, como eu já falei, a descrição da literatura médica com variação de 30% a 80% de mortalidade materna e 60% de fetal. O que eu encontrei que ficou mais, assim, de mais, que foi mais uniforme, foi que a morte materna, ela gira mais ou menos em torno de 60%.
tá? E se você tem 40% de chances de sobrevida materna. E a, a morte neonatal, na verdade, ela é bem inferior. Você costuma ter um sucesso, às vezes, na retirada do feto, dependendo da idade gestacional, e é lógico, quanto tempo tem dessa parada, se você fez o diagnóstico precocemente e feito todas as manobras, pode chegar a 75% de sobrevida fetal, tá? Então, assim, tudo é treinamento, tudo é reconhecimento precoce e depende também muito da causa que veio a acarretar essa parada cardiorrespiratória na gestante. Aqui é só para mostrar como é que faz essa. Você ter uma qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, comprimir forte, no mínimo 5 centímetros e rápido, 100 a 120 por minuto, e permitir o retorno completo do tórax. Tem isso também, tem gente que fica ali fazendo massagem e não espera o tórax voltar por completo, né? Tem que voltar por completo. Minimize as interrupções das compressões. É isso que é importante também, né? Às vezes você não pode parar. O mais importante, depois de tudo que eu li, é a compressão. Então você identificou a parada, comece logo a compressão, não pare essa compressão. De repente você tem que, assim, eu andei lendo também algumas literaturas que falou que o máximo que é suportável de você parar geralmente é em torno de 10 segundos, tá? 10 segundos. Fora isso, começa a ser demais, tá? Alternar o socorrista, já falei sobre isso. Cuidado com a ventilação excessiva. Então, o ambu você tem que fazer de forma ordenada para você não ter uma ventilação excessiva, né? A energia do choque também eu já falei do bifásico e do monofásico. Não, desculpa, eu falei até o contrário. O bifásico é de 100 a 200, o monofásico é 360, tá? E os fármacos, epinefrina, 1 miligrama a cada 3, 5 minutos, a mildarona, geralmente são 300 miligramas, dose inicial, e a segunda dose 150 miligramas, né? Intubação orotraqueal, uma coisa que diferencia, quando você está fazendo a compressão com ambu, você faz 30 compressões, você para fazer 2 ventilações com ambu. Agora, se você já entubou a paciente, você, na verdade, não precisa parar de fazer a massagem na paciente. Você, a cada 6 segundos, faz a ventilação. Tá? Você vai fazendo a massagem, e a cada 6 segundos, você vai fazendo a ventilação. E com o retorno, como é que você sabe o retorno à circulação? Pulso e pressão sanguínea, né? Você vê também pelas ondas do elétrico que começa a aparecer dependendo do traçado anterior que tinha. E você vê aqui essas causas reversíveis que são colocadas, que muitas delas nós vamos encaixar bastante, principalmente a hipovolemia, como uma das principais causas de parada e de morte materna. Aqui eu já falei a maioria do que está citado, a partir de 4 minutos. O benefício é materno, para a hemodinâmica materna. Deve ser no local que ocorreu, pessoal. Se tiver na admissão, vocês vão colocar qualquer luva que tiver lá, luva de procedimento, que tiver. Você precisa só de uma luva e de um bisturi. E pronto. Você não precisa mais de nada. Não tem que fazer asepsia, não tem que fazer nada disso, tá? Tanto é que o antibiótico, se você lembrar de fazer, vai logo, porque realmente você vai fazer aquilo ali, às vezes, com uma luva de procedimento mesmo, né? Enquanto você está fazendo reanimação, deve continuar, como eu falei, incisão mediana e umbilical é melhor do que incisão corporal no útero, e a sutura posterior, como eu já comentei aqui também, além da antibiótico profilaxia e citocina. E o limite da terapêutica? Isso é complicado, mas geralmente 30 minutos geralmente é o máximo que se dá. Se ela não voltou em 30 minutos, dificilmente ela vai voltar, apesar de ter relatos de 30 minutos a paciente ter voltado e o feto ter sobrevivido, não sei como. Mas acho que foi um caso muito pontual que eu vi na literatura. E aqueles casos incompatíveis com a vida também, né? E essa avaliação e acompanhamento no pós da parada tem que ser unidade fechada. Já tem que se preocupar também em fazer o pedido de uma unidade fechada. Ponto-chave é a sensibilização das equipes independentes do setor, reconhecimento precoce, que eu já falei mais de 1000 vezes aqui, e tempo também, que isso faz a diferença, realizar manobras eficientes,
comunicação em cadeia fechada, você tem que ter uma comunicação ali entre os membros que participam, que se entendam em relação à parada, decúbito lateral esquerdo do útero, ventilação adequada e intubação precoce, considerar cesariana perimorte, daí sempre você vai considerar, porque qual considerar? Porque ela pode voltar e você não fazer, né? Treinamento da equipe multidisciplinar e sensibilizar a obstetra sobre a catástrofe da mortalidade materna no Brasil, né? É raro a parada cardiorrespiratória na mãe. É raro, porém, a gente sabe que nosso número de mortes maternas é muito alto. Referências e obrigado. Obrigado, Sidney. Excelente a aula. E palavra, como de hábito, está franqueada. Estamos aqui com uma sala cheia, fico feliz. 27 participantes, já tivemos 29 em algum momento. E a palavra está franqueada a quem quiser fazer uso dela. Professor Borges, puxe a discussão. Primeiramente, mestre, vou parabenizar o Dr. Sidney e muito me orgulho assim, de tê-lo no meu staff, na direção do Hospital Maternidade Carmela Dutra, você na condição de responsável técnico e vice-diretor. Só para reiterar as suas palavras, né, que nós deveríamos sim ter uma equipe treinada e uma equipe que treinasse periodicamente para que tivesse a pronta resposta quando uma situação dessa acontecesse. É importante, é muito importante, porque eu acho que a principal variável, Sidney, que eu aprendi hoje com você, efetivamente, é a variável tempo, né? Tempo e a ação adequada. Só teremos isso com a equipe bem treinada, entende? Então, acho que você foi muito bem, foi muito claro na sua colocação, e acho que uma sugestão, eu acho que nós deveríamos ter em nossas maternidades, talvez esse fluxograma que você apresentou, Sidney, como nós temos aquele de choque, como nós temos aquele do tratamento da crise hipertensiva na gravidez, né, da convulsão, inclusive, enfim, né, da eclâmpsia, nós poderíamos ter um fluxograma desse no modelo de painel em toda a emergência obstétrica, porque eu acho muito interessante essa orientação que ele nos dá. Parabéns, realmente, Sidney, foi muito bom. Até mesmo numa parada que nós já tivemos no Carmela, que a gente colocou como um choque, quer dizer, como uma morte inevitável, mas se você for ver, não começaram a massagear a paciente lá na enfermaria, levaram lá para o centro obstétrico, né? Então, as pessoas têm que ir até a paciente com carrinho, com tudo, e não perder tempo, né? Porque a massagem, 10 segundos é o máximo de tempo que você pode ficar sem massagear a paciente. A Fatumata está perguntando aqui: compressão gestante é igual a de população geral 15 para 2 em casos de 2 profissionais? Fatumata, na verdade, toda a literatura que eu olhei sempre fala de 30 compressões e duas ventilações com ambu, né? E dessas 30 compressões, na verdade, você em um minuto tem que fazer, em média, 100 a 120 compressões para ter uma ressuscitação com eficiência, entendeu? Agora, 15 para 2 eu não vi. Tá? Agora, se você tiver só com 2 profissionais, eu não sei te dizer. Realmente, com 2 profissionais, pode ser que diminua esse intervalo aí, né? É uma situação muito delicada com 2 profissionais, né? Porque você ainda, além disso, né? No caso da gestante, vai ter que fazer o desvio do útero para a esquerda, vai ter que pegar o acesso venoso, cesariana perimorte, é muito complexo quando você tem 2 pessoas apenas, ou seja, a enfermagem tem que entrar com você, com a gente aí nessa história aí, porque quando fala de treinamento, é treinamento multiprofissional, né? Olha, já que você foi para o chat, tem aqui uma pergunta da Fátima Penso, que muito nos honra também estando aqui. Olha, te parabenizando, evento raro, catastrófico, precisamos de treinamento periódico sempre. Obrigado, Fátima, você está aqui conosco. O Hernani também te parabeniza.
Baita aula, excepcional abordagem, bom aprendizado. Silvia, excelente aula, um tema de tanta relevância. Guilherme Laporta, boa noite. Como faz o desvio para a esquerda? Eu não sei se você viu, Guilherme, tem uma foto ali que, na verdade, é só empurrar com a mão. Enquanto um está massageando, o outro empurra a barriga da paciente para a esquerda, né? É só empurrar com a mão para a esquerda, eu acho que não tem nenhuma dificuldade. Quem participa muito de cesariana e, e vê quando acaba de fazer anestesia, o próprio anestesista empurra, às vezes, o útero para a esquerda também, para não fazer muita hipotensão. Braga, Professor, parabenizar aí nosso amigo Sidney. O tema é tão relevante que é matéria de um artigo da Fêmina publicada no sábado, a Fêmina mais recente, e aí Sidney super atualizado, com os temas absolutamente perfeitos, né? Lembrar que essa situação aguda que eventualmente, ou na grande maioria das vezes, acontece no hospital, ela pode acontecer em qualquer outro lugar, né? Por É, isso que shopping centers, cinemas, teatros, metrô, aeroporto, eles têm o DEA, o desfibrilador externo automático, né? isso. Então, o DEA, ele traz uma vantagem, né? Porque ele já diz se o ritmo é chocável ou não chocável. Eu não chocava, já falo, precisa. E aí você não precisa interpretar a ultrassado para saber se é uma ESP ou se é uma FA, enfim. Então já facilita para administrar o choque, né? Acho que todas as pessoas deveriam minimamente estar treinadas em primeiro socorro, e não precisa ser médico, né? Qualquer pessoa é treinada para colocar o 10, as duas pás, e ele mesmo já administra. Tem algumas coisas hoje interessantes, né, em termos de novidades, né? Tem os massageadores automáticos. Então são cintas que você coloca no tórax e ele mesmo vai massageando. E É aí você não mesmo? precisa estar massageando. É muito legal que hoje os drones levam essa cintinha nos países mais envolvidos. Aí o dronezinho chega e enquanto a equipe está ali fazendo o primeiro socorro, a equipe já acopla o massageador e ele mesmo já faz a massagem, né? Quando a gente checa nos nossos treinamentos a quantidade de efetividade das massagens, nossas massagens são muito ruins, né? Porque cansa, né? Fazer Sim, cansa a demais. massagem. E aí tem algumas estratégias que ajudam a gente a fazer uma boa massagem, que são músicas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer massagem, tem que ter algumas músicas. Pra gente que tem um pouco mais de idade, né? A música que a gente faz assim, é a Marcha Imperial do Star Wars, né? Tam, 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 taram, tam, taram. Tam, 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 taram, tam, taram. Essa é para os mais novos é o Baby Shark, né? Baby Shark, turururu, Baby Shark, turururu, Baby Shark. Então, esse é o tempo, você vai no ritmo da música e aí você não É, cansa. E se você sair da música, você já sai. E minha última observação é que o desvio do útero aumenta em 30% o retorno para o coração direito, né? Então, é absolutamente importante fazer o desvio por útero. Nas grávidas, até tem umas cintas para essas paradas que se coloca também, que já pus. E por fim, professor Jorge, contar um caso meu de uma parada que eu tive. Eu tive uma parada cardíaca na 33ª enfermaria, transferindo uma gravidez gemelar, bolsa rota, 34 semanas, para ah, um hospital próximo da Santa Casa, e não tinha uma ambulância, o ano era 2004, não tinha uma ambulância adequada para fazer essa transferência, e a única ambulância que tinha era meio que aquele rabecão que a gestante ia atrás e eu ia na frente, eu não ia nem no mesmo compartimento que a gestante. E aí a gente subia a antiga perimetral, e aí eu ouvi na gestante começando a fazer dificuldade para respirar, dispneia. Aí, no meio da perimetral, descendo a perimetral, eu pensei assim, "Puxa, já tá fazendo uma crise de asma, né? Desce na perimetral, eu ouço que deve fazer um edema agudo de pulmão. O motorista pergunta, volto ou sigo? Não segue, já tá aqui, me voltar para Santa Casa, como é que vai voltar? E quando chegamos na maternidade, ali depois da descida da perimetral, né, no início da Brasil, é assim, parada, absolutamente parada.
E ali eu começo a massagear, completamente sem jeito, e querendo chegar na maternidade. Onde era a maternidade? No último andar. Aí tinha que subir no último andar da maternidade. Aí chega na admissão, o cara pergunta assim, fala, tá parada, tal. Ah, vou chamar o anestesista. Pensei que era para me ajudar. A anestesista, vai fazer o quê? Eu falei, tem que fazer uma cesárea peri-mortem, né? Ah, vou preparar material para fazer a RACT. Família, tá morta a paciente. Aí eu vou chamar o plantão. Aí calcei a luva, eu mesmo fiz uma mediana, gemelar. Os dois bebês nasceram vivos. E a mulher morta, a Eu mulher já nunca dei estava sorte, não. As duas que eu fiz, os dois nasceram mortos. morta, morta, mulher morta. Aquilo me causou um impacto assim. Eu calcei luva e vi, e assim, professor, o sangue já coagulava, não ficava nada. Aí, muito impressionante, assim, O porque um ambiente cara nenhum está jovem, preparado né? para isso, Braga. A É, maternidade não está preparada para não uma tá. morte materna. E quando você está em emergência, CTI, quando está nesses locais, é uma mobilização, por mais que eles vejam muito isso, É. quando é a mãe e um bebê, A necrópsia mostrou uma embolia trofoblástica maciça. Eu muito jovem, e eu me lembro do professor Rezende falando comigo, assim, tentando me consolar, eu absolutamente inconsolável. E ele aí falou assim: não será a primeira, será a primeira, mas não será a sua última. Aí, duro, né? O obstetrista tem essas durezas, né? Cruezas. Parabéns, Sidney. obrigado, mano. Professor Bezecri, Cristos, ou alguém mais quiser falar? É, olha, parabéns, realmente espetacular. Eu, apesar de ter feito alguns milhares de partos, fui preparado, que eu trabalhei em hospital militar e é preparado para atender. Mas, felizmente, nunca tive a oportunidade de presenciar um caso. Ainda bem. Parabéns. Que bom. Ainda bem mesmo, porque realmente é muito ruim a situação. Muito bem, meu amigo Sidney, queria te agradecer, foi excelente e impecável. Tá Queria joia. já deixar aqui o convite para você pensar no assunto para o ano que vem, Tá bom. novamente aqui conosco. Olha, o Ayrton, meu colega de turma, o doutor Jorge, obrigado por trazer um tema que não nos anima a estudar espontaneamente. Muito bem. Tá joia. Então, um Isso aí. abraço para todos vocês, uma boa semana. Semana que vem, novamente, nesse mesmo horário, teremos uma sessão. Um abraço. Abraço, Tchau, abraço a gente. Valeu. todos. Tchau, tchau.